Meus irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Vamos meditar numa palavra. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. Então restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um vale em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, até ao vale, ele encheu de água. Eu quero deixar aqui uma meditação. O altar de Deus que Elias restaurou. As lições do altar de Deus que Elias restaurou. Israel estava vivendo uma situação muito complicada de idolatria. Deus então levanta o profeta Elias para profetizar que não haveria chuva no espaço de 3 anos e meio. Depois Elias marca um encontro com os profetas de Baal e Acera no Monte Carmelo, e Elias restaura o altar do Senhor que estava quebrado. A primeira lição da restauração do altar do Senhor que estava quebrado ali, Deus usando o profeta Elias, 12 pedras. Essas 12 pedras, elas simbolizam, elas representam as 12 tribos de Israel. Josué, capítulo 4, o versículo 4 ao 7, confirma isto. Simboliza também a igreja de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 5, Apocalipse, capítulo 21, e o versículo 14. Então essas pedras, essas 12 pedras, representam tanto as 12 tribos de Israel, quanto a igreja atual. A Bíblia diz que nós somos pedras vivas, né? E por isso esta representação. Tudo começa com uma base, né? Sem as pedras, sem essas 12 pedras, não tinha como ele começar a restauração ali do altar. Quando se fala de pedra, fala de peso, fala de trabalho, fala de sofrimento, de sacrifício. Então por isso que tudo começa com a sua base. Depois o Senhor ordena para que ele faça um vale, algumas traduções falam rego, ao redor deste altar. Este vale, esta valeta ao redor do altar, ela simboliza a separação do lugar santo, né, com as coisas deste mundo. Isso fala de separação, de limite, de fronteira. Apocalipse capítulo 18, versículo 4, Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz que segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso fala de separação. 1 Tessalonicenses 5, 23, que todo o nosso espírito, alma e corpo estejam preservados, reservados para o dia do Senhor. 1 Coríntios 6,14, Paulo diz sobre o jugo desigual, fala, né, separar o santo
do profano. Tiago vem falando que de uma fonte não pode jorrar água doce e amarga. Então esta valeta ao redor do altar representa uma vida de separação. Ali Elias estava separando aquele sacrifício, aquele altar, especificamente somente para o nosso Deus. Uma outra lição fala das 2 medidas de semente. Essas 2 medidas de semente, ela é um símbolo da semeadura do Evangelho. Mateus capítulo 13, ele fala da parábola do semeador. Marcos 16:15, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então essas 2 medidas de semente fala da semeadura do Evangelho, um símbolo do Evangelho, um símbolo de uma vida produtiva do cristão. Uma outra lição fala da lenha, a lenha que Elias colocou ali em cima do altar. Isto é um símbolo da natureza humana que precisa ser consumida no serviço a Deus. Romanos 6:19, Levítico 6:12 e 13. Jesus falou que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Paulo, ele diz que iria se deixar gastar pelo Evangelho, pela obra, pelo reino de Cristo aqui na terra. Então essa lenha é um símbolo da natureza humana que precisa ser consumida no serviço a Deus, no altar de Deus. Uma outra lição aqui, uma outra curiosidade nessa reflexão, o novilho. O novilho é um símbolo do sacrifício de Cristo por nós. Representa o seu sacrifício, a sua oferta na cruz do Calvário. Outro detalhe é que este novilho tinha que ser separado em pedaços. Isso fala que o profeta ele não ofereceu o sacrifício do jeito que ele queria. Ele ofereceu o sacrifício do jeito que Deus pediu. Isso serve de lição para nós. Nós nunca devemos tomar nenhuma decisão com a nossa própria visão, com a nossa própria ótica, achando que tudo está certo. Não. Temos que fazer tudo conforme a orientação divina. O Senhor disse: divida o bezerro em pedaços. E assim ele fez, e assim ele foi abençoado naquele contexto. Outro detalhe, 4 cântaros. 4 cântaros simboliza os 4 evangelhos, simboliza o Evangelho de Cristo, narrado por 4 evangelistas. A água que foi jogada em cima do sacrifício simboliza a água do Espírito Santo. João capítulo 15, versículo 3, Jesus falou que os discípulos já estavam todos lavados pela água, a água do Evangelho. O Espírito Santo, a água simboliza o Espírito Santo na Bíblia Sagrada, João capítulo 4. 3 vezes simboliza a Trindade. 1 João capítulo 5, versículo 7, Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. O 3 na Bíblia, na tipologia bíblica, simboliza a Trindade Santa. A resposta com fogo ali simboliza o batismo com o Espírito Santo de Atos capítulo 2, Mateus capítulo 3, versículo 11, onde João Batista diz: na verdade eu vos batizo com água para o arrependimento, mas Jesus Cristo batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Assim como ele batizou, ele continua batizando
para a glória de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, a sua família. Compartilhe esta mensagem com mais pessoas. Use esta mensagem para os seus estudos, para as suas ministrações, tudo para a honra e para a glória de Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida.